E aí, pessoal, continuando a aula aqui, né? Vamos falar, continuando, a gente desde Pteridófita estamos falando das plantas vascularizadas, né? As plantas vasculares, que tem vaso condutor de xilema e floema. Falamos na aula passada das Pteridófita e agora vamos falar das gimnospermas, beleza? Como a gente está falando, o que é uma planta gimnosperma? Qual é a característica dela? É uma planta, né, que aí ela vai ter o que? Semente, tá certo? Semente o que? Semente nua. Na verdade, gimnosperma significa isso: planta com semente nuas, tá? E assim como as briófita e as pteridófita, elas também são divididas em filo, beleza? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 4 filos, tá certo? Então, eu tenho os filos, as conífera, que tem 5 espécies no Brasil e no mundo eu tenho 614 espécies. A gente tem na gimnosperma, a gente tem a cicadófita, que no Brasil a gente tem só 2 espécies, e já no mundo a gente tem 121 espécies. A gente tem as ganetófita, que no Brasil só temos 9 espécies, e no planeta a gente temos 70 espécies. A gente também temos as quinegófitas, que no mundo inteiro, as quinedófitas, a gente só tem uma única espécie, tá certo? Beleza? Então, aqui ó, vou mostrar essa imagem belíssima a vocês aqui, do que seria uma gimnosperma. Você percebe que é uma planta de grande porte. E tem os vasos condutores, né? As plantas têm os vasos condutores aqui de xilema e floema, que leva a seiva bruta e a seiva elaborada lá para o topo. As briófitas não vai ter, porque por isso que elas são pequenininha. As plantas que têm vasos condutores geralmente elas são gigantes. Aqui está, se for na região do, isso aqui é um chamado de pinheiro, né? Encontra muito na região litoral, na mata litorânea, né? Ok? Tem muito isso aí, o pinheiro, tá? Então isso aí são algumas espécies de gimnosperma, tá? E uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gimnosperma, isso é muito importante, ela tem o que? Semente. Semente. Mas ela não tem o que? Não possui frutos. Ela só tem semente, frutos não. Tá beleza? Ok? Entendeu? Não esqueça disso, aqui tem outras espécies muito importantes. E o que é semente? Né? O que é que eu posso, o que é semente no termo assim biológico da botânica, né? Imagina, planta também é um ser vivo, célula, tudo bem, então é um ser vivo. Então a planta ela tem, se tem célula, ela vai produzir gametas, tá? Depois eu vou falar o nome de cada gameta desse, mas gameta. Então tem gameta masculino e gameta feminino. Imagina o seguinte, eu, né, seres humanos, a gente tem 40 em cada célula da gente, a gente tem 46 cromossomos. Cromossomo, o que é os cromossomos? São moléculas de DNA enrolada, né, formando cromossomo. Então, na célula da minha pele, dos meus músculos, todas as células eu tenho 46 cromossomos. Imagine imagine o seguinte, que vamos lá para o óvulo ou o espermatozoide. Vamos fazer o óvulo. Então, imagine agora que em cada célula a gente tem 46 cromossomos. Essa célula que tem 46 cromossomos é chamada de célula somática. Tá certo? E agora eu vou produzir, né? Nós, seres humanos, a gente pode produzir 2 gametas, espermatozoide e óvulo.
Só o que acontece agora? Quando a gente vai produzir o espermatozoide e o óvulo, a gente vai produzir a metade disso daqui, ó. Então a gente vai produzir 23 cromossomos. Tá certo? No óvulo, no espermatozoide, então vai ter a metade, que é 23 cromossomos. Beleza? E é tanto para quê? Porque quando vai formar o zigoto, vai vir 23 do pai e 23 da mãe, e formando 46 cromossomos, voltando a ser uma célula somática. Beleza? Agora entenda isso daqui. Se na minha pele, dos meus músculos, eu tenho aqui 46 cromossomos, que é o total, vou chamar esse 46 de 2N. Tá certo? Ou seja, é os cromossomos completos. Esses 2N eu vou chamar de diploide. Então, quando eu disser que as minhas células são diploides, tem que estar com todos os cromossomos. Tá certo? Os 46 cromossomos. Percebeu aqui que quando vai formar o óvulo, o espermatozoide, não só fica com 23 cromossomos, concorda? Então, essa célula aqui é N. Essa célula N é chamada de haploide. Quando perguntar a você o que é uma célula haploide, você já tem na mente porque tem a metade dos cromossomos da célula somática. Tá certo? Essa célula aqui é chamada de células gametogênicas. Gametogênica. São os gametas. Beleza? Então, os gametas são as células reprodutivas. E as plantas também têm células reprodutivas, que são os seres vivos. Entendendo isso, agora eu vou explicar o que é semente a vocês. Imagina que eu tenho uma planta que tem um gameta masculino. Tá certo? Uma planta aqui, ó. Tem um gameta masculino. E outra aqui, ó. Um gameta feminino. A diferença de planta porque pode ser em uma só. O que é que vai acontecer? Como fosse óvulo e espermatozoide, esses dois gametas ele vai se juntar e vai formar uma semente. Pronto. Uma semente. Então, no gimnosperma possui o que? A gente tem o que? As sementes. Percebe o seguinte, que esses dois gametas aqui, ele é N, ou seja, eles são haploide. Esse aqui também é um haploide. Tá certo? Quando formar a semente, vai formar 2N. Isso aqui seria diploide. A mesma coisa, pessoal, que acontece aqui também, ó. Acontecendo nas plantas também. A gimnosperma vai possuir semente. Então, o que é semente? Tá certo? O que é semente? É o gameta fecundado, tá certo? Para ser bem interessante, beleza? E aqui, ó, eu coloco só nesse livro aqui, o que é semente? É uma estrutura reprodutiva que forma a partir do desenvolvimento dos óvulos, nos animais, no termo osmose, exclusivamente nos gametas femininos, tá certo? Aí que eu falei agora, as células diploide que fundem-se com o gameta masculino, originando a célula diploide. Foi o que eu acabei de dizer, beleza? Ok? Claro que na planta a gente não chama de espermatozoide de óvulo, mas o princípio é o mesmo, ok? Vamos lá. Aqui, ó, tá uma representação simples como é que acontece isso que eu acabei de falar. Eu tenho aqui uma semente, tá certo? E aí tem alguns nomes de alguma estrutura, tá certo? Como aqui, ó, isso aqui chamado de pinho, né? Então, ó, eu coloco o nome Megatróbilus, né? Que é o nome do pinho. Agora eu vou retirar um gomozinho desse aqui, ó. Então aqui então tem algumas estruturas. Essa parte aqui seria os megaporófitos aqui, ó, certo? Megaporófito. O que é que eu quero que você perceba disso daí, né? Não só decorar os nomes
na biologia é um pouco complicado, né? E também na prova do Enem não prefere a gente tá decorando nome, não é interessante, né? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que essas células aqui, elas são o quê? Ó, 2N, elas são célula diploide. Diploide. Tá certo? E aí essa célula vai, aqui tá o núcleo, como fosse o núcleo celular, não é o núcleo, fosse o núcleo celular, tá certo? Que é o que, ó? E aqui, ó, essa célula que ela vai se dividir, vão formando célula o que? Formando um megasporo, que aqui é um diploide, um haploide. N, ó, N haploide. Ou seja, tem a metade do material genético. Então aí já é um gameta. E essas células vão fazer o que, né? Essas células aqui, ó, elas vão se dividir. Aqui, ó, só tô vendo agora células, tá certo? Chamado de megametófilo, que são também células haploide. Aqui eu tenho o arcagônio, também são o que? Também são célula haploide. E ó, a esfera tá aqui. Ups. E o que é que vai acontecer agora? Aqui eu vou formar o que? A semente. Tá aqui a semente, tá? Agora percebe que a semente, aqui ó, o casco da semente, que eu tenho essa semente aqui, ó, tá? Essa semente ela é capaz de cair no substrato e ir lá e logo germinar. Muito simples, não é isso? Vamos ver uma questão aqui falando sobre essa parte rapidinho. Deixa eu pegar uma questão aqui. Olha só, vamos ver essa questão. Fala de várias coisas, mas aí a gente vai... As questões é boa porque a gente já vai tirando algumas dúvidas. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, questão que foi de uma universidade. Os princípios do registro fóssil de esporófito. O que é os esporófitos? É os gametas, né? Das traqueófita, falei das traqueófita, né? Que já falei das traqueófita, que as pteridófitas já tem traqueófito. O que é traqueófito? O xilema e o floema, que conduz a seiva bruta e a seiva elaborada, tá na aula passada. Data do Siluriano há cerca de, tá certo, 430 milhões de anos. A passagem do meio aquático para o meio terrestre foi possível através de um longo processo de seleção natural. Quais das etapas abaixo foram necessários para essa inversão? Inversão de quê? De passar do meio aquático para o meio terrestre. O que aqui aconteceu? Vamos lá. E aí a gente vai fazer uma análise de cada uma questão dessa. A presença dos vasos condutores estômacos, tá certo? Impermeabilização da epiderme e sustentação do corpo, né? Surgindo raízes. Não sei, né? Tá bem parecido, né? Que a planta, olha, falando da gimnosperma, tem vasos condutores? Beleza. Estômago. O que é estômago? São poros porosos que tem nas folhas, que é capaz de evaporar a água da planta, ela solta a água pelas folhas, né? Impermeabilidade da epiderme, isso é bom para evitar que a planta perda água e desidrate. Sustentabilidade do corpo, claro, se tem vaso, então tem que ter sustentabilidade do corpo. E surgimento de raiz para quê? Para a planta fixar. Pronto, a planta estava no meio aquático, ela não precisava de raiz, mas aí ela precisa de raiz. Então, ó, essa aí a gente vê que está o quê? Está correto, está falando da gimnosperma, beleza? Agora, presença de gameta reprodutivo masculino e feminino, clorofila A e B. Falei da clorofila A e B, mas a planta aquática também teria a clorofila A e B e tem a reprodução, e todas as plantas iam ter reprodução. Isso não foi o marco para ela sair
parte aquática para a parte terrestre. Então isso aqui está errado, né? Utilizando o amido como reserva, né? Não. Quem utiliza amido como reserva de energia não é as plantas. As plantas, a reserva de energia da planta é em forma de celulose. Celulose. Certo? Quem utiliza em forma de amido, a reserva de energia somos nós, né? Somos uma forma de amido, né? Ok? Então não seria isso aí, não, né? Outra coisa também, a presença, né? A presença de parede celular, não. Até hoje tem parede celular, então não foi o marco não para isso aí, não. E até hoje também, né? Surgiu membrana, não, né? Até hoje a membrana fosfolipídio, não. Na célula não tem nada a ver com a membrana fosfolipídio, então é a letra A, ok? Vamos ver outra aqui, rapidinho. De acordo, olha, aqui eu estou colocando uma questãozinha muito interessante para a gente fazer. Por que eu estou sempre fazendo essas questões? Porque às vezes o aluno diz assim, eu entendi a aula, professor. O problema é que eu não entendi as questões. Então vamos fazer algumas coisas aqui. Então, ó, de acordo com a gente aqui, eu estou colocando os 3 grupos de planta: briófita, gimnosperma. Não, só 3, falta a pteridófita, né? Briófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza? Então, olha só, de acordo com a análise comparativo entre as plantas do grupo briófita, gimnosperma e angiosperma, pode afirmar que, olha só, ele quer saber a afirmação correta. Então, eu posso dizer o seguinte: apenas a briófita apresenta semente? Não, a briófita não apresenta semente. Eu disse que quem apresenta semente é aonde? É a gimnosperma. Então, essa aqui está o que? Errado. Já era. Errado. 1, 2 e 3 apresentam estrutura de transporte de água e nutrientes. O que é o transporte de água e nutrientes? Está falando de quê? Do xilema e do floema, tá certo? Que são células mortas, né? Que formam forma de canudinho que vai transportar o xilema e o floema. A briófita não tem, elas são avasculadas, tá certo? Ela não tem vasos condutores, então essa aqui está errada. Vamos ver, apenas a 1 e a 2 apresenta dispersão por poro. Então quem é a 1 é a briófita e a 2 não. Essa daqui não é dispersão por poro. A reprodução dela, ela utiliza o que? A água. Também vai estar o que? Errado. Tá certo? A 2 sim, mas a 1 não. A 1 vai utilizar a água. Tá certo? Próxima. A 2 e a 3 apresentam a estrutura para transportar para a parte de água e nutriente. Então tenho aqui a gimnosperma, elas são vasculares? São vasculares. Então tem vasos, e aqui também são vasculares. Então todas as duas têm vasos condutores, que são xilema e floema. Beleza, então essa aqui está o que? Correta. Então já encontremos a questão correta. Beleza? Muito simples. Vou fazer só mais outra aqui, rapidinho. Né? Vou fazer mais outra. Aqui, ó. Vamos lá. Em algumas angiospermas... Não, isso aqui já é de angiosperma. Deixa eu pegar outra aqui. Tá. Aqui, assinale, né, a alternativa que inclui apenas os organismos autrotróficos, tá certo? E os organismos autotróficos possuidores de plasmídios. Olha só, pessoal, olha só, qual aí seria músculo? Seria o que? Uma briófita, né? Aqui, ó, é uma
cianobactéria. Então não tem nada a ver, né? Estamos aqui cianobactéria, a gente não falando é de planta, nada a ver. Aqui. Vamos ver o que é páprica, sim. Então a gente estudou isso, nós estudou as briófitas, musgo são briófita e samambaia são pteridófita. Então, ó, tá aqui. São organismos autotróficos. Porque o organismo é autotrófico produz, né? Produz seu próprio alimento. Isso é uma coisa bem leiga mesmo, né? Que na verdade os autotróficos são os organismos que fazem fotossíntese. Então aqui, fungo, nada a ver. Então já retira aqui, já tem o fungo, já era. Tá certo? Bactéria. Então, ó, tá errado, então já era. Bactéria, também tem bactéria que não produz o próprio alimento, né? Então a resposta seria a letra B. Beleza? Ok? Umas questõezinhas aí. Vamos aqui voltar aqui rapidinho aqui, tá? Ó, essa outra imagem aí, ó, tá certo? Tá ok? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pinho, é um microtróbilo, tá certo? O que é que vai acontecer? Vai estar sofrendo divisões, ó, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, uma planta meiose, tá certo? Que formou até aqui elas são diploide. Aqui são o que, ó? Um haploide, tá certo? Haploide. E aí essas plantas que ela vai dividir, ó, a semente caiu no substrato e aqui pode formar uma nova planta. Então é outra forma também, beleza? Aqui, ó, uma parte mais detalhada. Deixa eu até diminuir aqui. Deixa eu ver aqui, essa parte mais detalhada, tá? O pinho, tá certo? Sofrendo aqui a meiose, tá certo? Ó, chega no ovário da planta, chegando. E aí tem uma fertilização, ó, na zoosfera. E aí isso aqui vai estar semente, cai no substrato e forma uma nova planta. E assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui de novo mais alguma questão. Deixa eu pegar outra questão aqui, né? Então, olha só, rapidinho. Vou pegar. O fato das plantas, das briófitas, não atingir grande tamanho é parte devido a quê? Por que as briófitas são plantinhas pequenas, ela não consegue produzir, que eu falei na 2 aulas atrás, que as briófitas são aquelas plantinhas pequenininhas, que ela precisa da água para se reproduzir, geralmente sai muro. Por que essas plantas, ela não consegue, elas não conseguem ficar de um tamanho grande, justamente porque ela não possui vasos condutores. Então aqui, não possui clorofila, possui sim, que elas são verdes. Então, ó, cloroplasto possui, que elas são verdes, né? Então possui cloroplasto, possui clorofila. Não possui vasos condutores, correto? Tá certo? Vive em habitat restrito, nada a ver. Seres esporófitos, nada. São seres arquegófitos. Então, qual é a resposta? Não possui vasos condutores. Beleza? Vamos ver a próxima. Aqui, ó. Quando falamos de planta que apresenta tecido vascular, não possui ovário, não produz semente, tem como germinação dominante a esporófito. Estamos nos referindo a que planta, né? Ela não possui
ovário. Por quê? Porque ela não tem semente, tá certo? Ok? Não possui ovário por quê? Porque não tem semente, ok? Faz o que também? Não produz semente. Então eu já, se ela, então eu já elimino isso aqui. Se não produz semente, então já retiro gimnosperma, porque gimnosperma ela vai ter semente, tá beleza? Agora é uma planta que apresenta tecido vascular, então também vou retirar a briófita, que a briófita ela não tem tecido, sendo que tem, então eu já vou retirar. Então eu estou entre as duas, entre angiosperma e pteridófita, né? A gente não estudou angiosperma ainda mais, eu falei só no início, mas a pteridófita a gente já estudou. Tem como geração dominante ou esporófito, tá certo? E agora o que, né? Não possui, né? Tem como germinação o esporófito. Então a gente tira isso aqui também, ó. Lembra que não tem o esporófito, então vai ficar o que? Angiosperma. Então seria uma questão bem interessante, né? Vê a próxima questão aqui, rapidinho. Olha só, a próxima questão. Assinados abaixo a alternativa correta sobre o ciclo de vida das pteridófitas. A gente estudou a passada, é as pteridófitas, beleza? Rapidinho a gente estudemos as pteridófitas. Tá, vamos lá. Rapidinho aqui. Abaixo a alternativa correta sobre o ciclo de vida das pteridófitas. Então vamos lá. A gimnosperma possui geração duradouros ao longo e duração. Não, né? Então isso aqui, não, né? Na verdade não é. Então, os esperófitos constitui a geração efêmera e curta. Não é curta, tá certo? Então, deixa eu pegar outra caneta aqui. Beleza? Não. Então não é curta. A espístula é formado por... Não é formado não. Tá certo? Então, ó, vamos ver outros esporófitos constitui geração duradoura. Duradoura sim. Tá certo? De longa e de longa duração, correto? Então, de curta duração não, de longa duração. Então, nós temos aí que a resposta dessa questão seria a resposta da letra D, ok? E aí a gente vai, tá certo? Com isso, a gente finaliza essa aula até a próxima aula, se Deus quiser.